Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bom? Tá dando para me ouvir aqui? Se estiverem ouvindo, mandem uma reaçãozinha aí, por favor. Perfeito, perfeito. Obrigado. Eu vou começar aqui esse próximo quadro. Ontem teve uma conversa que foi muito legal, né? Foi bem tranquila assim a conversa com o pessoal lá da ZUP, né? O CTO da ZUP. E eu achei super interessante. Falei, vamos repetir o formato aí. E a ideia seria fazer com o Fabiano agora. O Fabiano, ele é Chief Revenue Officer da Asian. Ele vai explicar melhor o que que é a empresa, mas o porquê que eu convidei ele aqui é porque ele já foi CTO, ele já foi CIO, né? Às vezes o pessoal chama de CTO CIO também, mas ele já foi CIO mesmo. Ele é executivo um pouco mais tradicional, digamos assim, que eu sei que é uma coisa que o pessoal estava curioso em conhecer mais, mas ele também tem muito conhecimento de tecnologia e ele está numa startup que está crescendo de uma forma bem interessante. Então, vamos direto pro papo aqui. Fabiano, por favor, acabei de te convidar para o palco. Só para avisar, pessoal, vai ser uma conversa mais tranquila, a nossa última conversa do evento aqui agora. Depois disso, eu vou deixar só as salas de networking para gente. Bem-vindo, Fábio. Fabiano, tudo bem? Conseguindo Tudo ouvir? bem, Jean? Tá me ouvindo bem? Opa, tá ouvindo bem, tá bem tranquilo. E só para Beleza. terminar de avisar para o pessoal, a gente está na última conversa aqui do evento, depois eu vou deixar as salas de networking abertas de novo, até o horário que vocês quiserem. Então, também tem por outro lado aí, Fabiano, a gente pode conversar até a hora que você quiser aí também. Se a conversa estiver fluindo, se estiver perguntando, a gente deixa rolar aí. E um pouquinho da minha ideia vai ser o seguinte: eu queria comentar um pouquinho do seu histórico, eu queria comentar um pouquinho, contar um pouquinho de algumas histórias aí de tecnologia, e depois eu queria puxar o papo para o lado de, não de serverless em si, mas de edge computing, né? Toda essa história de edge que hoje está rolando, né? Então, essa é a ideia. Legal. Se vamos ver como é que vai. Não garanto que a gente vai chegar no assunto, às vezes a gente desvia e vai para outro lugar. Esse que é legal de conversas assim, a gente tá sem pauta na prática, assim, né? Mas eu queria que você começasse o seguinte: conta para mim aí, conta pra gente, onde você tá, que empresa você tá, qual é o seu cargo, mas também conta como que você começou no mundo de tecnologia, por favor. Legal, cara. Prazer. É legal ter essa confraria que está fazendo. Quando eu era CIO, eu sempre entrava em contato com pares para discutir ideias, dividir problemas e pegar algumas benchmarks, né? Então acho que é super válido trocar experiência aí, todo mundo aprende, né? Então, obrigado pelo convite. E, cara, eu fiz administração de empresas na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em produção e sistemas. Então, desde a administração eu já gostava de algoritmos, tecnologia. Depois eu comecei numa empresa de logística em vendas, fiquei pouco tempo em vendas, migrei para a área de TI, que era o principal desafio da empresa, e fui programador, né? Programava em Java, principalmente em Java, JSP, .NET, alguma coisa em .NET C Sharp, né? Fui programador durante bastante tempo, uns 5 anos. Depois segui carreira, como tu falou, tradicional na área de TI, né? Então, virei analista, enfim, coordenador de sistemas, mais na área de desenvolvimento de aplicações, e assumi depois a gerência de sistemas, e depois fui para São Paulo, né? Estava em Porto Alegre, migrei para São Paulo, assumi a diretoria de TI, depois fui assumindo outras áreas, que é a área de automação, depois, enfim, fui para a área mais de gestão, né? Na área da operação em si, assumi a parte de operações também, assumi a presidência da TNT, depois a empresa foi adquirida pela FedEx, e aí eu migrei para a área de vendas, né? Fiquei uns 5 anos quase liderando a América do Sul na área de vendas, fazendo a integração da FedEx com a TNT, enfim, ainda mantendo a área de TI, né? Mantive essa área comigo, mas fui mais para a área do business, né? E em paralelo com isso, sempre tinha um plano B e um plano C, eu diria assim, né? Que talvez seja o caso de alguns dos CTOs também que estão em uma carreira corporativa, né? De querer empreender, ter a sua empresa, né? Então tive algumas empresas que eu investi como investidor, como membro do conselho, várias delas deram certo, algumas não deram, né? Então sempre é um aprendizado, mas sempre que eu estava na FedEx, na área corporativa, tinha essa ideia de voltar para ajudar uma empresa em aceleração. E aí eu analisei algumas empresas e dentre elas escolhi a Asian, aí, que é uma plataforma, né, de edge computing, para ajudar a escalar, né, tornar a Asian, acelerar o crescimento da Asian global. E, enfim, tem sido
desafio super legal aí, ajustar a máquina de vendas, enfim, aproveitando tudo que a gente aprendeu, né, como no outro lado, né, eu diria assim, né, como nossos clientes, os nossos usuários, né, e agora estamos nesse desafio aí de acelerar o crescimento da Asian, expandir para outros mercados, né, então, em resumo, acho que é um pouco isso, né, que a gente está do histórico, né. Legal, legal. A Asian, só por curiosidade, sim, é uma startup bem recente, né? Começou aqui no. Na verdade, Nesse ela já pouco tem tempo. 11 anos, né? Ela tem 11 anos, é uma startup de Porto Alegre, e ela foi bootstrapped, né, até um ano e meio atrás, né, logo que eu entrei, até a minha entrada, na verdade, o Rafael, que é o CEO e o founder, né, ele tinha a lógica de conseguir, né, crescer o máximo possível a empresa, sem precisar fazer uma captação, sem precisar abrir mão de equity, né, num early stage, e deu certo, né? Quando eu entrei na Asian, ela ainda não tinha feito nenhuma captação, ela já tinha 85 funcionários, já tinha, enfim, uma receita super legal, uma base de clientes bem pulverizada, né? E aí eu entrei, também fiz um investimento, enfim, e depois a gente fez aí uma primeira captação no final do ano passado, né? Então, é uma empresa de Porto Alegre, na área de infraestrutura de TI, né? Na área de edge computing, né? É uma evolução, a gente diz, de cloud computing, né? E dentro de serverless, uma série de conceitos e possibilidades aí que se abrem. Na minha época não tinha tanto essas possibilidades, na verdade, né? Então a gente lidava com uma arquitetura mais tradicional, mas enfim, tem sido super legal aí poder trazer um pouco do que é possível, né, fazer com edge computing e entregar alguns casos de uso aí que geram valor para o mercado, enfim, para as empresas, né, que usam, né? Então, é isso que a gente Não, está fazendo perfeito, hoje. perfeito. Interessante, legal. E aí eu queria te perguntar, então, assim, vamos começar lá do começo, que você falou para mim que você foi CIO. E aí eu queria entender um pouco melhor sobre isso. É que assim, mudou muito o mundo hoje, né? Hoje o CEO e CIO e CTO estão meio que vindo numa rota de colisão, né? Hoje, se você pega aí o pessoal de. Tem CIO que fazia papel de CTO, tem CTO que está fazendo papel de CIO, né? Então a coisa está mudando bastante. Mas conta para mim, assim, você, quando você era CIO, assim, o que era o teu dia a dia? O que você parava, fazia, o que você olhava para a empresa? Realmente está tendo uma mudança no papel, né? E, cara, quando eu era CIO era bem transversal, né? Então, desde a área de infraestrutura, né, toda a área de infra, a gente ainda tinha data center próprio, né? Uma operação toda entregue pelo data center, redes MPLS, uma rede privada interna, né? Toda fechada, né? Aquele conceito ainda de rede de rede Windows, né? Interna fechada, com todas as regras aplicadas, segurança feita por hardware, né? Enfim, na própria infraestrutura nossa, né? E tinha então todo esse lado de infra, telecom, né, links, data links, links backups, MPLS, link principal, link backup. E na área de aplicações e sistemas, né, desde sistemas pacotes, né, ERP, né, então sistemas de RH, sistemas, né, de compliance, né, um master SAF, enfim, geração de obrigações fiscais principais, acessórias, né, e também aplicações próprias, né, aplicações desenvolvidas, né, então tinha na área de sistemas bastante o build or buy, né, então muita escolha de onde que eu construo, que aplicações que eu construo eu mesmo, enquanto empresa, né, uma corporação de logística, né, a FedEx, então tinham algumas aplicações que estrategicamente o cara faz uma escolha de desenvolver, porque é core business, é diferencial estratégico, né? Na época era esse muito o dia a dia, né? E já outras aplicações, como por exemplo a suíte de RH, folha de pagamento, ERP, né? Usando pacotes, né? E lidando com fusões e aquisições, né? Então fez parte do dia a dia várias aquisições, então ter que tanto integrar com empresas adquiridas, como substituir sistemas das empresas adquiridas, seja RP, seja o stack completo, né? Então o dia a dia era bem, eu diria assim, tumultuado, com muita coisa para fazer, muita sobrecarga, né? Muita prioridade diferente, seguindo muito a estratégia do negócio, né? Como CIO, sempre busquei estar entendendo próximo do negócio,
e até por isso que eu acabei depois migrando para a própria área de negócio, né? Sim, sim. Então, é algo que era bem presente, assim, tá? Entender bem do negócio e traduzir isso em prioridades de TI, né? Eu digo hoje, assim, conversando com o pessoal do grupo e da conferência aqui mesmo, eu vejo dois perfis, assim, um CTO muito técnico, que é o cara que olha negócios e transforma isso em produto, transforma isso em códigos, em telas e produto através da equipe. E você tem um cara que ele olha para o produto e fala, é assim que eu posso melhorar o negócio. E o CIO antes ele era mais esse cara, né? Que era mais só negócio assim. Mas é engraçado porque o pessoal gera preconceitos, o pessoal gera ideias e tudo mais, de que antes as coisas eram diferentes, tudo mais assim. E eu tenho uma impressão de que o pessoal hoje faz uma provocação de que o pessoal, quem é CTO, tudo mais, é muito mais preocupado com equipe, com liderança, o que eu sei que é bobeira. Se você fala com qualquer executivo que vale o próprio sal que come, né? Ele tá preocupado com isso, né? Como é que era a sua visão nessa parte aí de equipe, de feedback, pelo menos o pessoal que você liderava diretamente, né? Como que você lidava com isso quando você era CIO? Cara, era um ponto bem importante, assim, era algo que quanto mais eu fui amadurecendo, eu diria, na posição, mais valor eu dava para a gestão de pessoas, né? Talvez no começo menos, né? Era mais uma visão mais task-oriented, né? De get things done, né? Fazer a coisa acontecer, né? E depois, quando a gente vai amadurecendo na carreira ou na atividade, comecei a dar mais valor tanto para desde a seleção, né, contratar bem, acertar os perfis, né, tratar o desenvolvimento, feedback, né, também desde o perfil tentar buscar pessoas que tinham abertura para receber feedback, para coachable, né, coachability, né, das pessoas, é algo que passou a ser algo bem importante, né. Mas eu acho também que na área de tecnologia tu tem que também respeitar um pouco assim os perfis de cada pessoa, né? As pessoas são diferentes, né? E é bom isso, né? Então tem pessoas que têm um perfil mais técnico, que não são tanto nessa área, não tem tanta habilidade nessa área, e não quer dizer que ela tenha, né, que ela não se encaixe no grupo, né? Tem várias formas, eu acho, de encaminhar esse tipo de situação com perfis diferentes na equipe, né? Então, a gente, com o tempo, cada vez mais dando valor para a questão da pessoa, né? Entender a gestão das pessoas, enfim, as capabilities de cada um, quais são os pontos fortes, e também procurando assim, reforçar o positivo, né? Quer dizer, se o cara tem uma determinada característica, às vezes a gente tenta focar muito em melhorar aquela característica negativa, né? E não em capitalizar, né, aquilo que é positivo, né? Então, com o tempo eu busquei mais assim, aceitar um pouco cada um como é, e aí capitalizar aqueles pontos positivos, né, que cada um tem, né? Então a gente procurou, acho que adaptar um pouco nessa linha, né? Legal. Mas super importante, né? Também eu lembro que na área de contratação eu estava até anotando alguns pontos que pudesse agregar valor, né? Uma das estratégias usava muitas empresas terceiras, né? Também com a mesmo body shop, alocação de pessoas, já com a possibilidade de contratar elas, né? Então, uma forma que passou a ser muito legal, assim, foi ter um pool de empresas de outsourcing, né? E alocar pessoas em que no próprio contrato a gente já tinha previsto a possibilidade de contratar aquelas que se interessasse, tivesse, enfim, alinhamento cultural, fit, né? Uma forma boa de reduzir o risco, né? Na contratação, de poder testar pessoas com perfis diferentes, né? Isso foi super útil aí depois para ter mais assertividade, né, na contratação das pessoas, né? Perfeito, legal. E é até curioso aí nesse ponto, porque tem gente que chega na mesma conclusão sozinho e acha que está tendo uma ideia genial, que é uma ideia boa mesmo, mas não tem ideia de que isso é uma prática até bem usada, né? Aí te perguntar, como é que era nessa questão, se você lembra, você pagava um FII, como é que era isso, assim? Tipo, você pagava, tipo, um valor de número de salários para a empresa que era de outsourcing? Como que era? Exatamente. Tu pegava, por exemplo, um analista de negócios ou um desenvolvedor Java, né? Tu basicamente abre uma contratação de um outsourcing, né? Dava uma garantia mínima, né, de contratação, né, de
manter aquele contrato com aquela pessoa, né, ou com outra pessoa, caso ela não atendesse durante um período de 12, 18, 24 meses, né? E no Sim. próprio contrato já prevê que, ó, eu posso, em algum momento, após X tempo, né, em geral pelo menos 12 meses, sempre procurei também me colocar do outro lado, tinha uma relação próxima com as empresas, com os donos das empresas, né? Claro, Os, claro. com uma Você série não de vai fazer empresas. isso com uma cláusula escondida que eu tô, não, é Exato, conversado. é aberto, assim, ó, para mim isso é estratégico, é importante. Para a empresa também não é ruim, porque ela, enfim, tem um faturamento, tem, né, um volume de receita, né? Sim. E ela sabe que tem um alinhamento estratégico, né? Sabe que é uma empresa estratégica, um fornecedor estratégico, não só alguém que aloca pessoas, né? Então ela vira também uma empresa de RH, né? Sim. Isso, em geral, é bem aceito. Então, depois de 12 meses ou 18 meses, tinha algumas empresas que se conseguia negociar para nem precisar pagar um FII, né, nem precisar pagar algo adicional, É pelo ou relacionamento, né? caso, ou caso, caso fosse o caso, 1, 2, 3 salários, né, de paga para contratar aquela pessoa que já está previsto que tu possa contratar, né? Sim. Então, enfim, isso aí me deu uma super flexibilidade e para quando a gente quer ter a pessoa interna, né, quer ter como funcionário, né, porque tem algumas posições que muitas vezes a gente quer ter alguém que seja funcionário, né, então essa é uma estratégia que eu me lembro que funcionava bem, que demorou um tempo até aprender para implementar, mas foi útil. Legal, legal, legal. Isso é interessante. Interessante porque se alguém está considerando isso, né, é uma coisa que você pode apostar, não é algo absurdo de apostar, é algo bem tranquilo. Outra coisa também que eu ia te perguntar já, juntando com esse assunto aí, é perfeito, entendido que fazia isso, e como era a questão de quantas pessoas você liderava, assim, diretamente, assim, só por curiosidade mesmo, assim, tipo, o seu dia a dia, você gastava, tipo, quantos por cento do seu tempo conversando com essas pessoas que você liderava? Ah, sim. Eu tinha, no total da área, né, funcionários próprios tinham 70, né, e mais aí 90 contractors, né, o outsourcing body shop nesse modelo de alocação e algumas fábricas de software, né, aí fábricas continuadas, né, que no começo eram mais um modelo cascata, depois a gente migrou para um modelo mais ágil, né, mas sem perder o compromisso com datas, né? Esse, aliás, é um tópico específico que a gente pode falar, que a implementação de Agile sem perder o compromisso com datas, né? Que é algo que eu, enfim, aprendi que é um pitfall, uma armadilha que pode acontecer, principalmente quando a gente transforma um contrato, né, de uma fábrica de software em um Uma fábrica. contrato de Agile, né? Então, Sim, sim. facilmente tu perde o compromisso, né? Então, eu fiz um grupo de 7, 8 pessoas, né, que respondiam diretamente na área de infraestrutura, né? Tinha lá uma Sim. pessoa mais focada em running, né, em rodar as aplicações, data center, infraestrutura do data center, né? Aí tinha outras pessoas, um outro gestor focado em telecom, né? Telecom e aí data links, telecom, mobile, fixa, móvel, toda a parte de telecom, né, que tem um grau de especialização importante. E na área de aplicações, dividia por portfólio, né? Então tinha um portfólio de... Eu dividia em back-office e core business, né? Então em back-office lá entrava o RP, no caso, né? Eu tive uma JD Edwards, tive Oracle, tive Microsiga, tive de tudo um pouco, até pelas empresas que foram sendo adquiridas, a gente acabou tendo uma salada depois, claro, sempre simplificando e normalizando, né? Tinha um gestor focado em back-office, né? 2 gestores, um na parte mais de RP e o outro mais focado na área de RH e de compliance, e na área de core business, uma pessoa, que era uma pessoa super sólida, né? Que fazia a gestão das aplicações próprias, né? Tanto Sim. os legados que foram desenvolvidos internamente no passado, né? Que estavam por modernização e por atualização ou substituição por um sistema novo, e das próprias fábricas de software que atuavam assim como um pulmão adicional, né? Quer dizer, quando tu tem uma equipe própria, tu tem uma capacidade fixa, né? E a demanda ela não é fixa, né? A demanda da empresa ela varia, né? Muitas vezes é maior ou menor em alguns períodos do tempo. Então, foi super positivo assim a experiência com fábricas de software para dar esse pulmão adicional, né? Ter uma flexibilidade maior de aumentar ou reduzir recursos. Em geral, eram empresas que tinham, sei lá, 500, 400, 300 funcionários,
Então, elas conseguiam alocar pessoas de outros projetos quando a gente precisava mais capacidade, né? Então, eu dividia mais ou menos assim os gestores. Eu diria que no meu dia a dia, pelo menos 40% do tempo era one-on-ones individuais com os gestores, para que eles pudessem fazer o seu trabalho, né? E aí, claro, cada um tinha um nível de maturidade, de conhecimento, né? E aí tu acaba precisando adaptar o coaching, ou o feedback, ou a avaliação, ou as one-on-ones, né? Para cada pessoa, né? Então, aquelas pessoas que eram mais experientes têm uma linha de gestão, né? Eu tinha uma linha mais consultiva, mais reflexiva, né? Fazer perguntas, ver se a pessoa está considerando todos os aspectos nas suas decisões, né? Já as pessoas que eram mais júnior, que estavam mais recentes na posição, buscando ajudar mais no dia a dia mesmo, entender as dores do dia a dia e se aproximar para ajudar na execução, né? Para que ela pudesse rampar e ser um gestor mais sólido, né? Mas era mais ou menos assim, 6 a 8 pessoas, dividindo em infra, telecom, aplicações, e dentro de aplicações, back-office, core business, né? E sempre com essa lógica de o que eu construo, build or buy, né? O que eu construo, o que eu compro, né? Acho que hoje, cada vez mais, a gente desenvolve um pouco menos, né? E pluga mais pacotes ou soluções open source, né? Ou soluções abertas, enfim. A gente Depende está muito na era do SaaS, das né? A empresas. gente está na era do SaaS. É muito fácil conectar algo na minha nuvem, né? Então é muito fácil eu comprar um vendor SaaS, né? Ao mesmo tempo que muitas vezes a empresa, mesmo empresas de TI também, né, e de tecnologia como a nossa, né, tem áreas que são diferencial, né, que são core, né, então nunca vai ser terceirizado, por exemplo, na Ásia, me parece, a construção de certas partes da plataforma, né, que são core, né, então, enfim, vai da estratégia de cada empresa, se é uma startup, se é uma empresa maior, qual indústria que ela atua, qual que é a maturidade da empresa, né. E aí eu acho que cabe ao líder, o CTO, né, o CIO, né, adaptar, entender essa estratégia e traduzir numa estratégia de tecnologia que faça sentido, né? Sim, com certeza, com certeza, com certeza. Não, perfeito. Eu só quero passar rapidinho por esse tema, acho que vai ser o último, porque depois eu quero puxar para outro papo mesmo, mas é o do Agile que você falou aí, só porque eu tô curioso, porque eu tô para entrar nessa, e eu tô assim, tipo, e aí, né? O que você quis dizer com isso aí? Porque eu vou entrar direto no Agile aí com a fábrica de software, e só para prestar atenção, porque vai que eu tô caindo numa armadilha também. Não, a gente tinha, né, 3 ou 4 fábricas de software, e mais lá em 2003, 2010, 11, 12, né, eram modelos de desenvolvimento em cascata, né, com escopo fechado, né, períodos de entrega não bissemanais, né, mas sim, enfim, 2, 3 meses, a cada 2, 3 meses tinham grandes entregas, né, e esse modelo ele tem prós e contras, né. O principal contra, obviamente, é o tempo de entrega, né, o tempo até ter um produto utilizável, né, e isso é algo que realmente é negativo, né, e foi uma evolução do modelo para o modelo Agile. O que é positivo, realmente, era assim, existe um compromisso grande com datas, né, então, enfim, até porque tinha contratos, né, nos próprios contratos, eles tinham que entregar um percentual dentro das datas previstas, trabalhava com estimativa de software muito sólida, né, então usávamos aí na época planilhas de enquadramento, com, enfim, métodos mais simples. A gente evoluiu para FPA, né, Function Point Analysis, análise de pontos de função, e aí foi ficando cada vez melhor a gestão dessas fábricas, né. É que tinha menos hábito dessas coisas em Agile no começo, né? Porque Agile mesmo no começo era meio no tateando, né? E aí a gente fez, enfim, cursos, o time fez uma formação em Agile, e também pegamos alguns consultores que conheciam bem o método, e na implementação o que aconteceu foi na migração, né, dessas fábricas que eram um modelo um pouco mais em cascata, com entregas um pouquinho mais longas, né, com um escopo mais fechado, com uma rigidez maior de escopo e com um compromisso grande de entrega. Em um primeiro momento, quando migrou, a sensação era de que, cara, ficou muito fácil não entregar, né? É agile, entendeu? A gente faz o que dá, se não dá, a gente tira sabe, volta pro backlog e faz o que dá, né? E a grande questão é
qual que é a produtividade que está vindo, né? Porque isso gera uma certa zona de conforto, né? Gerou, no meu caso, né? A forma como a gente implementou uma zona de conforto, né? As entregas começaram a ficar muitos atrasos, itens importantes do escopo mudavam, né? E o jeito que a gente conseguiu depois endireitar isso, né, realmente foi com métrica, né? Com métrica de estimativa de software, né? E começar a evoluir na estimativa e na assertividade da estimativa, né? Para trazer de volta, assim, tirar um item do escopo numa sprint tornou-se um problema a ser tratado, né? Não algo tão assim, corriqueiro e aceitável, né? Porque do ponto de vista do fornecedor, pensa bem, né? A fábrica de software que está para entregar é ótimo, né? Ela basicamente aloca as pessoas, faz o que der, né? E deu, né? Como é que tu Mas não é nem sabe na o maldade, máximo, é né? que não é nem na maldade de que é ótimo e estão tentando enfiar horas por baixo, mas assim, é natural mesmo, né, cair nesse padrão. Exato, Não é exato. algo anormal. A pessoa se adapta ao ambiente, né? As pessoas, né? Então, se não tem tanta ênfase em fazer uma boa estimativa, em uma entrega, como é que tu sabe se a produtividade aumentou ou diminuiu, né? Com o tempo, inclusive, numa fábrica de software, né? Que Porque uma fábrica está de software madura já vai tentar prestar atenção nisso, né? E eles vão falar, não, é melhor para mim que eu não faça isso, senão eu vou eventualmente até perder meu cliente, né? Mas às vezes uma por fábrica de exemplo, software mais nova não faz isso. É e natural uma mesmo. métrica assim de FPA, quantas horas por FPA, né? Sim. Quantas horas por function point, né? Essa é uma métrica boa, né? Porque ela te dá uma boa noção de produtividade. Ela é limitada, logicamente, tem que evoluir na maturidade, mas eu recomendo fortemente assim esse tipo de métrica, né? Para até para tu ter algum conhecimento se a produtividade daquela fábrica agile, né? Se ela está aumentando, se ela está diminuindo, se ela está estável, né? Então foi um aprendizado importante. Aí depois, enfim, tá até hoje essas fábricas, essas empresas usam, enfim, evoluem bem, né? E a maturidade aumentou. O pitfall é esse, eu acho, é cuidar para não perder muita ênfase nas entregas, né? Sim, sim, sim. Perfeito, perfeito. Gostei. Agora, assim, eu quero puxar para outro assunto, e eu estou procurando aqui na minha aba aqui algumas coisas que eu gostaria de puxar de assunto aqui, até puxar para outro monitor. E, assim, para mim é coisa boa que eu quero falar de novidade, porque eu quero aproveitar o teu conhecimento, mas vamos começar a falar de umas coisinhas assim. Ao invés de a gente falar do estado atual, eu quero começar uma imagem que você puxou para mim, Uhum. e aí a gente puxa o assunto baseado nela. Deixa eu pegar aqui, screen sharing, telas, isso aqui. Essa imagem aqui, que é uma das imagens que eu gostei. Eu tenho outras que eu gosto aqui, acho que até tem aberta aqui, outra aqui fácil. Deixa eu ver se tá fácil aqui. Uhum. Que é uma que eu tinha comentado com uns amigos um tempo atrás. E acho que até comentei aqui no grupo, né, em 2014, assim, mais que 2014, pelo Simon Order, ele que tava palestrando ontem, dele explicando, pô, né, em 2014, o que ele falava pro pessoal? Private Cloud é você apostar no cavalo morto, né, fazer coisa do cavalo morto. O híbrido é você ter um pé no cavalo morto e outro no cavalo rápido. O híbrido de público é você com o pé em dois cavalos, só que assim, né, você tem que saber manusear dois cavalos ao mesmo tempo. E você apostar num public é o que seria o bom cenário, né? E você depois me postou essa imagem aqui, que é uma coisa que eu fico chocado ainda, porque para quem é de startup, eu sou startupeiro, eu sou do mundo startup. Eu fico assim, 50% das empresas ainda rodam o próprio servidor, né? On-premise é isso, né? Para quem não está acostumado, né? On-premise você roda a tua própria infra dentro de você não é nem teu Kubernetes, você tem o hack lá no seu escritório, né? E até 2024 o pessoal estima que vai passar para 43%, né? E alguém tem que ceder, alguém tem que crescer, mas o quem está mais crescendo em cima disso é o public cloud, né? O próprio híbrido é um formato que se provou tão falho que a própria IBM está abandonando ele, né? Que é a pessoa que mais defendia o híbrido. Então, conta para mim, de onde veio a inspiração de me mandar essa imagem? Pois é, eu também fiquei chocado, né? Esse com o estado atual, né? Essa é uma pesquisa do Morgan Stanley com 150 CIOs, né? De diferentes indústrias. E realmente é impressionante o quanto de workload ainda roda on-premise. Para mim, isso é uma tradução da oportunidade, né? Na verdade, que tem dessas aplicações migrarem para abordagens mais modernas, mais Até eficientes, né? desculpa te interromper nesse ponto aí, né? Mas são coisas desse tipo assim que eu adoro de inovação, que é um motivo por que o Brasil foi direto para o cartão de crédito com chip, porque a gente pulou basicamente o cartão de tarja, né?
E então a adoção não foi em massa, quando a gente entrou já era em chip, e os Estados Unidos hoje é mais atrasado nesse ponto do cartão de tarja. Mas por outro lado também, esse aqui explica muito bem o mundo de SaaS, né? O pessoal fica falando, não, tem muito SaaS, mas eu falo, cara, tem muito espaço para ter SaaS, porque quando as empresas saem do on-premise para o cloud, às vezes ela vai atingir via SaaS, né? Elas vão falar, não, peraí, eu vou contratar a SaaS porque eu não vou desenvolver isso do zero em casa. O pessoal já está fazendo CRM em SaaS faz tempo, né? O Salesforce começou assim, né? O Salesforce ele falou, o Salesforce cunhou o termo on-premise, né? O Salesforce virou e falou, não, você está on-premise ou você é on-cloud com o Salesforce? E aí a coisa começou a pegar mais forte. Cunhou, eu digo, de usar publicamente e a expressão pegar, quem fez pegar foi o pessoal do Salesforce, né? Enfim, aqui mostra realmente claro que tá, ao mesmo tempo que mostra que o crescimento é muito de 23 para 37, é um crescimento de 40%, né? Então, na base, né? Então, é um crescimento em 4 anos gigantesco, né? Se a gente pensar, 3 anos, né? É muito grande o crescimento. Mas, ao mesmo tempo, aqui, o que eu não enxergo aqui ainda, que eu acho que vai estar nesses gráficos logo mais, é Edge Computing, né? Não é Edge, né? Não é em Cloud, né? Porque quando a gente fala em Cloud, né, a gente está falando em data centers semi-centralizados, né? Então, pegar uma AWS no Brasil, a AWS tem, na verdade, um data center no Brasil com mais um backup. Mas é nesse sentido que eu quis dizer que, às vezes, a gente pula uma tecnologia para entrar na próxima. A gente pulou o cartão com tarja e entrou direto no cartão com chip. A gente vai pular, muita empresa vai pular o cloud tradicional e vai direto para o Edge. Exato, ou não vai sair de on-premise para um managed hosting, né? Exato. Ou para um co-location para ir para o cloud, né? Então, exatamente isso, assim como a gente tem conversado com alguns fundos, né? Uma migração em países subdesenvolvidos, né? Algumas, na parte de telecom, né? Se migrou muito de telefonia fixa, né, e de data links fixos direto também para mobile e para tecnologias mais rápidas, justamente por não ter esse legado de infraestrutura, no caso de telecom, né, que todo mundo países... acha... Desculpa até, mas assim, é que todo mundo acha que inovação é uma escadinha que todo mundo segue escadinha, mas não. Você viu que o outro cara teve aquelas falhas lá, você já vai em cima do aprendizado dele e já constrói dando o terceiro passo à frente. Um exemplo claro que eu tenho observado, né, são empresas que migram, por exemplo, pegar um exemplo de segurança, né, migra de uma caixa, vamos dizer, F5, de uma caixa Palo Alto, né, num ambiente on-premise, direto, né, para uma solução de segurança na borda. Né? Então, é um exemplo claro, tu simplesmente desliga uma caixa num ambiente on-premise e passa a utilizar uma solução de segurança ou em cloud, né, ou em edge. Né? Então, é um exemplo que tem cases aqui nossos, enfim, de N empresas, né, que estão fazendo essa migração. A Kamai tem feito isso, né? A Kamai tem oferecido isso, né? Também. Também. A Kamai, ela atua em todos esses modelos, porque ela tem um legado um pouco mais pesado para carregar, né? Então, é uma empresa que tem um legado mais pesado, né? Mais difícil, né, de conseguir trazer. Eles estão tentando com o Edge Workers lançar, enfim, Cloud, Edge Computing, mas eu diria que é um fix, né, uma tentativa de fazer essa migração, mas sim, estão embracing exatamente esse... Né, começou, né? Tipo, vem para a nuvem, mas eu faço a nuvem dentro da tua casa. Não quer dar certo, né? Exato. Eu coloco minha infraestrutura aí, né? E é como se eu tivesse a tua nuvem, né? E não é bem assim, né? Então, realmente, aqui acho que isso aqui é uma oportunidade grande, como tu falou, não vai ter migrações, e o que a gente deve ver aqui nos próximos, né, é uma camada de edge, né, que é uma camada adicional à cloud, que é diferente, é uma camada que complementa ou substitui, dependendo do contexto tecnológico, né, e que traz N benefícios aí que algum tempo atrás não eram possíveis, né? Como, por exemplo, serverless. Então, exato, vou entrar nessa pergunta para entrar nesse ponto aí, porque do jeito que está aqui agora, eu acho que o Edge, o serverless é colocado lá dentro, porque o serverless é a pontinha do tipo assim, estamos usando muito cloud, a gente usa serverless, mas depois que você vê que muda o paradigma de desenvolvimento de produto usando serverless, aí você entende, não, é outra coisa, né? Mas antes de entrar nisso, então vamos fazer o seguinte, dá uma aula aí pra gente, porque eu sei que tem muito CTO aqui que pô, eu sou um cara que eu não comecei codando em serverless, né? Quando eu comecei um pouquinho depois, mas quando eu comecei, o mundo já não era serverless, né? Mas dá uma aula aí pra gente. O que é, você que já foi um CIO que tinha o seu servidor, os seus hacks on-premise lá,
o que é isso aqui do ponto de vista de um executivo de tecnologia e por que é interessante Edge Computing? Edge Computing, né, eu começaria por aí para depois chegar em serverless, né? Edge Computing ele seria uma camada nova aqui, né, após cloud, né, seria essa camada que se originou nas CDNs, né, nas CDNs que tem, e a própria Akamai foi uma precursora, né, com redes distribuídas que começaram a entregar conteúdo inicialmente, vídeos, dados, enfim, fotos, imagem, né, áudio, né, e essas redes, elas, para ter uma boa entrega e uma latência menor, elas eram redes de computação distribuídas, né? Elas já nasceram como distribuídas, né? Inicialmente com o objetivo de entrega de arquivos estáticos, né? Com o tempo, essas empresas, elas, né, começaram a transformar essa rede de entrega de conteúdo em mini POPs, né, ou mini data centers, né, que começam a poder rodar aplicações, né? E então essa rede distribuída, né, de computação, né, que torna-se o Edge Computing. Edge Computing é uma rede que tem por natureza, ela está distribuída de forma a reduzir a latência, né? Existe uma restrição física, né, que é a velocidade da luz, né? Não existe nada mais rápido, não tem como a gente conseguir entregar a tecnologia uma velocidade maior do que essa. Ou seja, a distância física ela é uma restrição e ela vai continuar sendo uma restrição, né? E por isso que naturalmente essas redes de CDN evoluíram algumas, né, para plataformas de Edge Computing, né, que trazem justamente a vantagem de estar mais próximo do usuário, né? Conforme elas cresceram de escopo, né, e enfim, a Asian é uma, tem algumas outras que também conseguiram fazer esse bridge, né, estão tentando fazer esse bridge. Ela adiciona uma camada nova para qualquer aplicação, né? Camada essa que, na minha época, ou não tinha ou não sabia que tinha, das duas uma, né? Então, hoje realmente é uma possibilidade adicional, né? E serverless é uma abordagem realmente mais eficiente de construção e deployment de software, que roda em cloud e que roda em edge, né? Você pode rodar serverless em Lambda, por exemplo, né? Que é cloud, né, num AWS Lambda, e ela é um conceito semi-centralizado, né? Ou você pode rodar a mesma aplicação, né, dependendo da arquitetura, claro, de cada provedor, no Edge, né? E aí a vantagem é justamente tu carrega as mesmas vantagens de serverless, né, de um deployment muito facilitado, quer dizer, constrói uma aplicação em serverless, o deployment é automático, o provisionamento também é automático, tem uma série de vantagens de infraestrutura, preocupações que a gente deixa de ter, né, em serverless, e ao rodar serverless em Edge, né, o ganho ainda é maior, né, porque essa mesma aplicação que já tem essas vantagens, ainda por cima usufrui do fator distribuição, né. Então, o que eu vejo hoje, assim, como um CTO, se eu estivesse no lado do CTO, né, me parece Você está do lado do CTO agora. Do CTO, me parece que qualquer aplicação moderna, que seja crítica, né, uma aplicação crítica, se for uma aplicaçãozinha muito simples, né, talvez ela possa rodar apenas em cloud, né, mas uma aplicação que tenha um mínimo de criticidade, que não conte com a camada de Edge Computing, ela tem um comentário aqui sim, suporta, só que a própria AWS não tem Edge, no caso, como eu comentei, né? Ela tem um data center no Brasil, então ela não consegue rodar em forma distribuída, né? Mas sim, tu consegue portar, né, aplicações que estão em serverless numa AWS para um ambiente de Edge, né? Então eu diria que qualquer aplicação nova que seja, eu não faria uma aplicação nova hoje sem construir no mínimo uma parte dela em Edge, né? Em serverless, né? Em arquitetura serverless, em Edge, né? Então ela tem uma camada adicional, né, disponível, que tem uma performance melhor, um custo de processamento que é uma fração do custo de cloud, e possibilita, né? E sem lock-in, né? Outra coisa que é muito importante também, né? Eu, como CTO, eu sempre odiei lock-in, né? Então, ficar preso, né, a um fornecedor, né? Eu lembro que eu tinha aplicações em Oracle Forms, né? Já desenvolvi muito em Oracle Forms, era maravilhoso, né? Realmente o IDE, o desenvolvimento em Oracle Forms é uma maravilha, né? Só que só roda
em Oracle Application Server, enfim, banco de dados Oracle, né? Hoje em dia talvez tenha mudado um pouco isso, né? Mas eu também estimulo essa abordagem sem lock-in, né? Sempre buscar nas decisões, selecionar soluções que não te deixam presa a essa solução, né? Eu também tinha muita coisa, por exemplo, PLSQL, né? Em Oracle, né? A mesma coisa. Tinha um ambiente Oracle, odiava negociar com a Oracle, né? Porque eu tentava reduzir custo e nunca dava para reduzir, porque recalculava os preços dos produtos que sobravam. Então, essa é uma abordagem que hoje a gente consegue construir aplicações que são em padrões abertos, né? Que não dependam necessariamente de um fornecedor e que usufruam tanto de cloud, né, de tecnologia de cloud para certas atividades, por exemplo, com uma base de dados, enfim, né, como serverless na borda, né? Então, me parece que hoje é uma abordagem de uma aplicação crítica que conte com Edge, ela vai ter um TCO, né, e uma performance como um todo, e uma manutenibilidade melhor do que uma aplicação apenas em cloud. Eu acho que é Vamos um pouco mais a fundo, então, nisso, porque eu quero entender, assim, de verdade, eu sou um CTO que hoje não usa isso, então eu tô tentando entender mesmo, que é, por que isso é melhor? Por que simplesmente, por ser Edge, é melhor, assim? O que eu tô cortando? Porque hoje eu rodo a minha infra na Azure, tenho minhas maquininhas aqui, com Kubernetes e tal, tenho que vir aqui pessoalmente, não dá problema, etc. Mas o meu ponto é, por que isso é interessante, assim, nesse sentido? Comparado, sei lá, com um monolitão Rails, faz conta. O que é por que você acha que você investiria nisso se você estivesse montando um produto novo agora? Justamente um dos fatores é performance, né? Vamos começar algum pain point. O que ele traz de benefícios, né? Número 1 é performance, né? Então, essa mesma aplicação, vamos pegar uma função que tu tenha lá, um cálculo do frete do e-commerce, né? Cálculo do frete do e-commerce que rode hoje, por exemplo, no cloud, né? Se você migra isso para o Edge em uma aplicação serverless, né? Tu consegue rodar esse cálculo na borda, né? O cálculo do frete, em geral, é algo que consegue ser feito com uma base muito pequena de dados, né? Você me desculpa a ignorância. Você me desculpa a ignorância mesmo, mas assim, você fala, não, calcular na borda, mas como assim calcular na borda? Você constrói uma função em serverless, né? Em JavaScript, né? E essa função roda numa plataforma de edge computing que tenha POPs distribuídos, né? Então, ela distribui essa aplicação sem nenhum trabalho. Você vai nessa plataforma, publica, e ela roda nos POPs, o deployment então, em segundos, e aí ela responde, se tu estiver em Porto Alegre acessando a tua aplicação, o cálculo do frete, no caso, vai rodar ali, né? E o ganho está geralmente em segundos, né? Tu ganha alguns segundos de processamento ou milissegundos de processamento, depende da aplicação, né? Um outro uso comum, né? Autenticação, né? Autenticação de segurança, né? Também não precisa ir até um ambiente de cloud. Lá em São Paulo, está lá no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Pegar o meu estado original, né? Você tem ganho de performance, basicamente reduz o tempo, a latência. Ao reduzir a latência, reduz o tempo de processamento daquela porção da aplicação. Perfeito. Deixa eu colocar de outra forma, então, assim, porque o que eu estou pensando aqui é, se o meu usuário, ele vai acessar a minha aplicação, ao invés de eu rodar aquela função dentro do meu computador que está rodando dentro da minha infra de nuvem, dentro do meu container, eu vou rodar só aquela função num computador que foi criado, esse POP, o computador foi criado só para rodar aquela função, depois ele morre. É isso. Então ele não tem boot nem nada assim, ele só vai lá e roda e depois me entrega o resultado ali. Esse seria o diferencial. Exato. Só que por ser já distribuído assim, eu diminuo a carga nesse meu monolito, digamos assim, onde eu estou fazendo aquela computação mais intensa. Ele reduz o workload, né, num primeiro momento. Né? E tu consegue implementar uma série de técnicas como microcache, enfim, aí dá para ir a fundo, né? Técnicas de desenvolvimento em serverless, né, na borda, para trazer esses ganhos de performance, né? Na verdade, tu gera um offload, né? Tu transfere uma carga de cloud para a borda, né? E toda a carga que rodar na borda, obviamente, não roda na tua infraestrutura de cloud, né? Exatamente, Spikes de Black Friday é um bom exemplo. Então, eu falei número 1, performance, né? Por que fazer isso? Né? Número 1, que eu estou imaginando que é o distribuído, né? Porque na hora que você distribui,
A distribuição não é uma coisa assim, pô, se eu tenho 3 computadores, vou computar 3 vezes mais rápido. Não. Na hora que você distribui, o ganho é exponencial, né? Porque você tem vários computadores que nenhum deles vai ter um pico de uso, né? Exato, o provisionamento é automático também, né? Tu não precisa instanciar mais instâncias dos teus Kubernetes na Black Friday, como Milton ali comentou. Né? As plataformas, né, as boas plataformas de edge computing, elas trabalham com spare capacity de 15, 20 vezes. Nós trabalhamos com mais do que isso, né? Então, enfim, tu tem uma vantagem de escalabilidade, né? Número 1, performance, né? Então a performance melhora, o tempo de processamento. Número 2, a escalabilidade, tu escala up e down, né? Sem ter trabalho, eu diria, de infraestrutura, né, ou de aplicação para ter que gerenciar, né, e isso simplifica muito o desenvolvimento. Em custo é uma fração, né, é coisa de menos de 50% o custo do processamento em si. Né? Por quê? É que eu tô porque fazendo advogado do diabo aqui, por quê? Porque eu quero entender um pouquinho mais a fundo dessas coisas todas, até sem pular muita etapa, por quê? Porque quando alguém vira assim e fala, Jean, vamos fazer um negócio aqui que vai deixar sua aplicação 200 milissegundos mais rápida. De 300 milissegundos você gasta de operação, vai gastar 200 milissegundos. Eu viro assim e falo, mas a custo de quê? Porque eu tô distribuindo, scale up, até engraçado você falou do scale up and down, porque scale up é fácil, o difícil é o scale down, né? Scale up é fácil, você enfia a máquina e você scale up infinito aí. Mas o meu ponto ali é, em troca de quê que eu tô tendo isso? Eu tô aumentando a complexidade pro meu programador? A complexidade não muda muito, porque, claro, depende de como tu escolhe desenvolver. Né? Se tu escolher desenvolver em padrões abertos, que é o que particularmente eu estimulo qualquer CTO, né? Escrever num padrão aberto, você vai estar a mesma linguagem. Né? Então, em termos de complexidade de desenvolvimento, é até mais simples. Né? O custo para rodar essa aplicação é consume-based. Você paga as transações, né? Você não paga a instância, né? Você paga o volume de transações. Então, ao a plataforma escalar up e down automaticamente, de acordo com o volume de acessos, vai pagar basicamente o consumo, né? E o consumo, ele enfim, aí tem vários reportes, a gente pode compartilhar, mas cada empresa tem o seu preço também, né? Mas é uma fração do custo do processamento em cloud, e um dos motivos é justamente pelo provisionamento up e down. Quer dizer, quando você escala a tua infraestrutura, quando diminui o acesso, até tu desprovisionar, né, existe uma perda, por mais automatizado que seja o processo de provisionamento e desprovisionamento de uma aplicação em cloud. Né? Então, daí vem as vantagens de custo. Eu pessoalmente sempre considerei isso como se fosse um desperdício, digamos assim. Eu sei que é errado pensar assim, o pessoal fala, mas sempre fala, cara, é um desperdício de servidor que a gente tem aqui, o treco fica, sei lá, ele usa 1% tô com 0,390% de CPU, de uso de CPU, e é como se fosse algo para eu me orgulhar, mas ao mesmo tempo, cara, é um baita desperdício, né? Se eu tô usando a máquina de forma precisa, até olhando para um data center, eu consigo consumir menos energia de forma geral, né? Hoje, que o pessoal fala de ESG e coisas do tipo, é algo que eu acho muito interessante, né? Mas o custo não muda, agora sim que eu quero entrar no custo, porque, pelo que eu entendo, o custo muda, e ao invés de eu cobrar, por exemplo, eu sei que eu vou cobrar aqui na minha máquina tantas horas que ela funciona e o tanto de processador que ela usou faz de conta. Mas eu não vou acabar também cobrando por nível de... Por execução. Então, se eu executo muito uma função, eu vou pagar mais, se eu executo menos, porque eu pago por número de execuções, pelo menos o que eu tenho visto serverless, né? Não tem esse risco aí de eu acabar caindo num padrão onde o custo é mais alto por causa disso? É possível fazer o cálculo. Acima de qualquer coisa, eu estimulo, bota na calculadora que tu vai conseguir fazer uma simulação, e é possível simular. Né? Mas basicamente tu paga a transação, né? Tu não vai pagar uma instância, né? Tu paga o processamento, né? O compute time, né? Ou o volume de transações. Então isso torna mais variável, né? E não vincula a infraestrutura que está rodando, tu vincula ao uso que é feito pela tua aplicação dessa capacidade computacional que está disponível e indisponível de forma automática. Né? Então, como o Paulo aí comentou, né, é possível rodar 100% na hora? Sim. E esse é justamente o nosso entendimento que é o futuro. Né? Porque conforme
o nosso website roda todo na borda, né? Não roda em cloud, ele vai direto no É origem. possível, mas é recomendado em 2021? Cara, depende da aplicação. Depende do Qual a caso de aplicação uso. que não seria, por exemplo? Vai, me dá um exemplo do que não seria. Cara, uma aplicação hoje muito transacional, ela pode ainda não fazer sentido, né? Então, tem um volume de I/O muito alto, né? E que tenha que ter, enfim, determinadas YouTube, por características. exemplo, né? Hã? O YouTube, por exemplo, que ele processa muito vídeo. O YouTube não, porque o YouTube praticamente todo ele roda na borda, numa plataforma de Edge do próprio Google, né? Que não é bem Edge, que é uma plataforma que roda em cima de cloud, mas que roda todo. Eu diria que teria até que aprofundar mais, é uma boa pergunta, assim, eu não tenho uma resposta pronta para ti, porque hoje a gente tem N e-commerces rodando na borda, 100% de e-commerce rodando na borda. Né? Tem o Jamstack, não sei se vocês conhecem, né? Um padrão aberto de quem gosta, acho que o Paulo, que pela pergunta, né, sugiro avaliar, por exemplo. O Paulo do Noditão Rails. Então, Tá curioso. O Jamstack é um super padrão aberto, né, para rodar uma aplicação inteira na borda. E, de novo, em qualquer, não estou dizendo na nossa borda, né, de novo, a gente sempre estimula padrões abertos e não ter lock-in, né? Então, o Jamstack é um exemplo, né, de uma arquitetura, de um framework, né, que já entrega esse tipo de solução. Existem hoje e-commerces rodando em Jamstack 100% na borda. Vantagens são inúmeras, né? Todas essas vantagens de serverless que eu comentei, elas ficam aplicadas aí, né? Mas é realmente algo inovador, né? É algo novo, né, nos últimos anos, né, que é possível já ser feito e que o que a gente percebe, e não só a nossa visão, mas vários relatórios, né? Gartner diz que 2022, 50% das novas aplicações vão rodar em Edge, né? Vão rodar em Edge, vão ter porções, pelo menos, de serverless, né? Então, por isso que, se a tendência é cada vez mais as plataformas de Edge Computing absorverem um escopo de processamento maior, o futuro porque o Edge Computing ele te entrega, né, se a gente voltar um pouco no tempo, né, a computação distribuída. Né? A computação distribuída ela trazia uma série de vantagens, né? O servidor local, enfim. Qual era a grande vantagem? Justamente a performance, né? Justamente a ausência de latência. O fato da infraestrutura estar próxima do usuário final. Qual era o problema da computação distribuída? Né? A complexidade da gestão, né? Trocas de arquivos, enfim, deployment, né? Edge Computing traz as vantagens da computação distribuída com as vantagens de uma abordagem moderna de aplicações. Então, por isso que a gente, né, percebe, assim, entende que existe um movimento, né, como nessa imagem aqui, talvez a gente vai ter uma camada nova, que vai crescer também cada vez mais, e algumas empresas vão fazer a migração do on-premise para cloud, outras de on-premise direto para Edge, outras de on-premise para cloud com Edge, por determinadas características da aplicação, né? É um pouco do que a gente tem visto que está acontecendo, né? Que deve acontecer cada vez de uma forma mais acelerada. Né? Sim. Perfeito. Bom, legal. Eu tô começando a entender. Aqui, eu tô pensando assim de aplicação no meu. Eu tô brincando, mas eu não tô. Tô pensando de aplicação aqui no meu caso mesmo. E aí vem a pergunta clássica que eu faço aqui, quase todas as palestras aqui, que é legal, perfeito, bonito. Daqui a pouquinho a gente entra no caso de vocês específicos, mas conheço o Jamstack. Quando o pessoal vem falar para mim parece o seguinte: front-end conectado num monte de SaaS para você conectar o seu negócio, mas é claro que que quem me trouxe isso é só de front-end, né? Mas é claro que tem uma lógica aí por trás, mas meu ponto quero começar, tenho uma equipe, tenho 4, 5 pessoas aqui na minha equipe, tinha até mais, eventualmente, a empresa já é relativamente grande, assim, uma startup está com 20, 30 pessoas, o que eu faço para começar a considerar a Edge hoje? Você falou que no caso lá você poderia fazer a startup toda em Edge se você estivesse começando agora. O que você considera? Como você começaria isso, dado que eu não tenho o teu conhecimento de Edge Computing que você tem, né? Eu acho que o conhecimento é inevitável, né? Então, ter algum conhecimento e buscar conhecer, eu acho que é o primeiro caminho,
né? E entender um pouco, mais ou menos, essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Então, tem uma conversa mais técnica, né? Eu sou técnico, mas tem pessoas que são mais técnicas na equipe, tem outras empresas que têm pessoas técnicas que conhecem isso também. Falar com outras empresas que já têm, que já aplicam, já usam Edge Computing, né, na sua plataforma, né? Mas normalmente a forma de começar é implementando uma plataforma de Edge, né? E aos poucos selecionando aqueles elementos da tua aplicação que fazem sentido começar. A gente chama isso de roadmap de Edge Computing, né? Eu comentei aqui a autenticação, por exemplo, pode ser um exemplo para muitas empresas. Esse é o primeiro a carga computacional que faz sentido transferir para a borda. A outra são funções, né? São teste AB, por exemplo, é algo extremamente simples de transferir para a borda com inúmeros benefícios, né? Então tem uma série de porções da aplicação atual que usufruem mais no primeiro momento, né? E podem ser aos poucos implementados na borda, né? Então, em geral, o que é feito é se implementa uma plataforma de Edge, né? Ao implementar isso já te traz um ganho, porque essas plataformas elas trazem, né? E eu estou falando aqui de forma genérica, porque a ideia não é, né, fazer nenhum tipo de venda, mas sim de falar da arquitetura, né? Então, essas plataformas trazem já um offload imediato para a tua aplicação, ela já transfere uma parte da aplicação com técnicas das próprias plataformas que transferem uma parte desse offload, desse payload para a borda, e depois, com base na tua aplicação, no uso que ela faz, né, talvez seja algumas funções, alguns cálculos, um teste AB, pode ser que seja a autenticação de segurança, né? Fazer segurança na borda, por exemplo, é por definição melhor, né? Porque ao rodar na borda, ela está mais próxima do usuário final ou do atacante, né? E ela segura qualquer tipo de ataque naquele POP que está mais próximo daquele atacante ou daquele bot, né? Daquele, seja qual for enfim, a ameaça que está implementada contra a tua aplicação, né? Então aí é uma questão conceitual de novo também, parecida com serverless, né? Que é segurança na borda, ela, por natureza, ela é mais eficiente, justamente porque ela está mais próxima e ela não deixa chegar no teu cloud, né? Esse teu cloud nem chega em ti. Lá naquele POP, na rede distribuída, ela já travou uma determinada ameaça, uma determinada bot, enfim, uma aplicação que está tentando trazer problemas para a tua... Né? E nem chega no teu ambiente de cloud. Ele cria um escudo, né? A gente pode multi-layer security, né? Justamente isso, tem um layer lá na frente, né? que protege inclusive o teu ambiente de cloud, né? Então aí entra um mundo em segurança, que é um mundo também que se beneficia muito dessas plataformas de Edge, né? Legal. Então vamos começar a aproximar mais do teu case, então. Antes de curiosidade, você é o Chief Revenue Officer, você cuida do revenue. É da empresa ou do revenue dos seus clientes? Eu sempre tinha essa curiosidade mesmo. Dos dois, cara. Na verdade, a ideia é essa, né? Marketing, Customer Success e vendas, no caso, é o que eu cuido, né? Mas a nossa abordagem é muito focada em Customer Success e em outcomes, né? Então, enfim, entender os outcomes que cada empresa pretende atingir, né? Qual o objetivo, né, do uso de Edge Computing, e aí, enfim, a partir desses outcomes, né, implementar a plataforma e ajudar a atingir esses outcomes, focado nos outcomes, não no produto, né? Então, tem sido um pouco do que a gente faz, né? Interessante. E agora conta pra gente, assim, porque assim, eu chamei vocês porque são uma plataforma de Edge Computing, por isso que estamos falando sobre isso, mas qual que é o diferencial da Asian em relação às outras empresas? É o fato dela ser mais moderna, né? Comparar com a Akamai, né? Que é uma plataforma que veio de CDN, né? Ela tem nossos principais maiores grandes clientes, muitos são ex-Akamai, né? A plataforma, por ser mais moderna, né? A gente respeita muito a própria Akamai e outros concorrentes, né? Por ser mais moderna, ela acaba tendo uma eficiência um pouco maior, né? Então, tem ganhos de latência, tem ganhos de performance, tem ganhos de custo, tem ganhos basicamente de todas as áreas, né? E essa natureza da programabilidade da plataforma é a que tem
é a que traz um ganho ainda maior. É mais fácil, né, usar a Asian do que usar uma Akamai, por exemplo. É mais fácil, mais eficiente, tem um custo melhor. Então, enfim, aí é feito provas de conceito, né, POCs que mostram esses ganhos, né, é fácil hoje em dia comparar, né, e mostrar valor, mas, de novo, a gente sempre busca focar no outcome da empresa, né, do cliente, e traduzir isso em um roadmap que leve ao sucesso, né. Então, enfim, que traga um offload, né, que transfira uma carga do cloud para o edge, né, que ao transferir essa carga, que a experiência do usuário final seja melhor. Tinha uma coisa que eu tinha uma aplicação muito grande em Java, tá lá até hoje, né, e uma das grandes dificuldades era saber qual que é a experiência que o meu cliente está tendo de fato, né. E tem um dos produtos que a gente tem, que é o Pulse, né, que ele tem um Room, né, ele possibilita Real User Monitoring, né, então na borda, quando o cliente usa, clica lá na aplicação do cliente, seja ela qual for, tu embebe um JavaScript, e a partir daí tu tem toda a observabilidade, que é outra vantagem que a Edge Computing traz, né, então tu tem esses dados todos streamados, né, com o potencial de streamar todos esses dados de geolocation, qual que é o device que está acessando, é um iPhone, qual que é o modelo do iPhone, de onde que está sendo acessado, né? Qual que é a performance que o usuário está tendo, e é a performance real, né? Eu me lembro que eu usava empresas de teste, por exemplo, para conseguir saber o que eu estou entregando para o cliente do ponto de vista de performance. Hoje em dia, né, utilizando um JavaScript desses e embedando na tua aplicação, tu tem essa informação, né? Essa informação possibilita, enfim, número um, saber qual que é a experiência real que o cliente está tendo, né? Assim como oportunidades tanto no Edge como em Cloud, né? Ali tu enxerga, poxa, aqui que está o meu problema, né? Quando chega nesse pedaço da aplicação aqui, é que o meu usuário está tendo uma performance pior. A partir daí se desdobram ações, nem sempre são ações que estão no lado da plataforma, eles podem ser ações que estão no lado do Cloud, mas que trazem benefícios de experiência, né? Então, a experiência do usuário, em geral, é um dos principais drivers, né, de implementação da plataforma de Edge Computing. Quando a gente fala em performance, né, a gente está falando em experiência, né? Então, quanto mais crítico for o fator experiência para uma aplicação, eu diria que mais ela precisa, né, de uma plataforma de Edge Computing para ajudar a entregar essa experiência, né? Então, acho que isso é um pouco do que a gente vem conseguindo fazer, mas de novo, não era fazer de Asian, né? É uma plataforma de Edge Computing muito boa, ela entrega esse tipo de possibilidades, né? Entendi. Legal, perfeito. Então vamos fazer o seguinte, eu ainda tô curioso, assim, porque eu tô mais querendo pegar pro meu lado aqui mesmo, né? Tô adiantando a consultoria que eu tinha pedido ali, né? Mas o que eu tô curioso é o seguinte, o que seriam aí próximos passos hoje, porque eu tô... Pode tirar o screen share, é verdade. Bobeira minha. Eu tô mais... Tava curioso mais por causa disso. E o que eu tô procurando agora é o seguinte. Perfeito, legal. Eu vou ter uma conversa com o pessoal da Asian, mas se eu for começar hoje sem ser essa questão de colocar na prática, se for, por exemplo, pegar uma aplicaçãozinha, mudar, tudo mais. Que aplicaçãozinha você acha que poderia a gente fazer primeiro agora? Se a gente fosse pegar no projeto aí, por exemplo. Onde você seria? Cara, o que seria um primeiro teste aí para ver se você gosta ou não? Uma aplicação crítica que tu tenha que a experiência do usuário seja muito importante, né? Uhum. Tu pode, enfim, nós temos hoje, enfim, créditos, né? Qualquer cliente pode fazer um cadastro online e usar a plataforma de graça, tem $300 de crédito, né? Pode pedir mais, inclusive, que eventualmente a gente vai migrar para um free tier. Chief Revenue Officer, né? Mas a gente tem realmente essa lógica de embrace empresas incipientes, né? A gente quer cada vez mais, justamente por entender que é melhor nascer a aplicação com uma plataforma de Edge, né? Inclusive esses créditos que hoje a gente oferece, ele deve evoluir para um free tier e para um volume, até um volume de acesso você não vai ter custo nenhum de uso da plataforma, né? Quando crescer, a gente pensa melhor. A IoT também dá para falar bastante, né? Tem tudo a ver com isso aí que o Milton está comentando, tem tudo a ver com os casos de uso que habilitam, né? Mas começa por colocar a plataforma na frente no DNS, enfim, né? Nós temos, por exemplo, produto de Intelligent DNS também, mas enfim, pode usar ele ou não, né?
E ao colocar a plataforma na frente, tu já vai ter benefícios sem grandes iterações com a tua aplicação. E a partir daí, tu vai implementando uma série de roadmap de Edge Computing, né, que são técnicas de melhorar a tua aplicação, né, de usufruir, né, do Edge para isso. Então, na prática, o que é? Se quiser usar sem pagar, né, basicamente fazer até para todos da confraria aqui a gente vai passar para facilitar o acesso, até um crédito adicional para testar a plataforma, mas é simples, né? É uma mudança de DNS. Quando eu entrei na ASIO, eu achei que era mais complexo, meio que não acreditava, assim, mas é uma mudança de URL, né, do DNS apontando, colocando a ASIO na frente. Ao colocar a ASIO na frente, uma parte da aplicação ela já vai rodar na borda, né? Então todos os arquivos estáticos eles já migram para a borda, uma parte do dinâmico, aí tu começa a poder implementar microcache em determinadas consultas que são mais frequentes. Eu não sei se por exemplo, no teu caso, né, Jean, que a gente se conhece há uma semana, né? Mas o Stay Charge lá, cara, eu vi que algumas consultas ali provavelmente possam ser cachadas na borda, né? Aí tu não precisa ir na cloud, né? É um exemplo. Que no meu caso ali, eu tenho muita gente que acessa, por exemplo, porque, só para explicar para o pessoal, eu não contei durante a conferência toda, mas assim, vou explicar. Eu sou CTO de uma startup que a gente oferece um serviço parecido com o Airbnb, mas a gente gerencia o apartamento. Então, eu tenho tanta questão das pessoas que estão vindo fazer uma reserva com a gente, como eu tenho o problema da pessoa da operação, porque roda dentro do hotel o software para ver se a camareira foi no apartamento da pessoa, porque a gente oferece serviço de camareira e outras coisas, né? E eu entro até na parte de IoT, cara. Eu tenho detector de fumaça em alguns apartamentos em teste aqui agora, e eu fico vendo se disparou o detector de fumaça. E esse aí é uma aplicação que, para mim, é interessante se eu respondo rápido. Mas, ao mesmo tempo... É um bom exemplo, Jean. Tu pode capturar, né? IoT, até o Milton colocou ali, é um dos principais casos de uso que dependem, basicamente, de uma plataforma de Edge, né? Porque ela precisa de uma latência muito baixa. Quanto mais crítico for o sensor, né, mais uma máquina, por exemplo, às vezes milissegundos de resposta fazem diferença, né? Então, no caso ali, tu poderia acoplar, né, integrar essas informações dos sensores de forma mais simples na tua aplicação através da plataforma, né? Como fazer isso, aí tem um time que ajuda também, a gente tem um time de arquitetos de soluções, enfim, que são pessoas acostumadas com os mais variados tipos de problemas, né? E que podem ajudar nesse roadmap, né? Mas, enfim, colocando a plataforma na frente é uma forma fácil de testar e de perceber valor, né? Sim. Em geral, se você mede lá o uso da tua infraestrutura, os teus Kubernetes, né, por exemplo, que tu comentou, né, e implementa a plataforma, tu já vai ver um offload, uma redução nessa carga no dia 1, né? Então, é transferido uma parte do processamento para a borda, e aí quanto melhor você configura a plataforma e quem sabe migra partes da tua aplicação para a borda, né, em serverless, por exemplo, né, mais tu vai conseguindo reduzir o total cost, não só do custo, mas o custo total de processamento ou de carga de processamento da aplicação para entregar o que elas precisam. O Maurício perguntou aí, eu já vou ver se está certa a minha resposta e você me corrija se eu estiver errado ou não. Mas, por exemplo, uma aplicação de rede social, se eu entendi bem até agora, o próprio caching ser mais direcionado é muito interessante porque coisas vão bombar em regiões, né? Então, um vídeo que já deixa com cache regional, ele acaba me ajudando nesse ponto, né? As redes sociais, pegar o Facebook, né? O Facebook, ele tem uma plataforma própria, né? Que não é bem uma plataforma de Edge Computing, né? Mas é uma plataforma própria que distribui o processamento, né? Então, o processamento do Facebook não processa todo num dado centralizado, né? Ele tem nas grandes operadoras, em quase todas, assim como a Asion tem em todas as operadoras de telecom, por exemplo, infraestrutura, né? Nossos servidores rodam, né, justamente para estar dentro dessa infraestrutura e não precisar usar tráfego de internet, não pagar tráfego, inclusive, né? Então, o Facebook faz muito isso e o Netflix e alguns outros que têm uma infraestrutura própria, né? E que também usam plataformas de Edge Computing de forma híbrida, né? Alguns deles têm a própria, né? Mas também utilizam
plataformas comerciais. Tráfego entre servidores é um problema real de rede social, né? Eu vou pegar um vídeo de 3 terabytes que estava transferindo para cá aqui. Ele fica distribuído localmente nas regiões, né? Tanto os arquivos estáticos, né? Como o processamento dessas redes, né? Então, exatamente, vai muito além de caching, né? Então, ele vai muito além de caching. O caching é o básico, né? O caching é o básico, né? O caching de arquivos estáticos, né? Aí tem o caching de arquivos dinâmicos e tu tem a própria rodar a aplicação, né? Rodar uma função, por exemplo, né? Então isso roda, né? O próprio Facebook roda uma boa parte da aplicação na infraestrutura distribuída, né? Tem milhares de servidores em todos os data centers, em todos os principais operadores de telecom, muitas vezes próximo, inclusive, da nossa infraestrutura, né? Só que eles fazem isso para eles mesmos, porque a escala é muito grande, né? E naquela decisão de build or buy, né? O Facebook resolve fazer, justamente porque o volume e a escala, né, justificam, eventualmente, desenvolver, né? E fazer eles mesmos, né? Sim, tem lógica. Interessante. Essa questão que ele falou é isso aí mesmo. Os feeds demoravam bem mais para mudar, né? E é uma questão de o conteúdo estar localizado, vai ter muito mais a ver com a rede, né? Literalmente tem a ver ali com a parte de geografia e tempo, né? Distância das pessoas, mas Twitter também, eu já ouvi falar sobre isso. Outro exemplo, estava falando de Facebook, o TikTok, né? Que é um cliente, enfim, uma operação que a gente conhece bem, né? Também, o TikTok tem a sua própria CDN, entre aspas, né, sua plataforma, né, e ele usa também redes, plataformas comerciais, como a da Asian, né? Então a abordagem, ela muitas vezes não é própria. Num país que tem muito volume, ou numa região em que tem muito volume, por exemplo, sei lá, a capital São Paulo, pode ser que eles processem, né, eles processam com a rede própria, né? Numa região que não tem tanto volume, usa uma rede comercial. Aí está falando de empresas que têm um volume muito grande de acessos e de conteúdos para serem entregues e que aí fazem o uso ótimo, né? Na perspectiva deles é ter uma rede própria. A Disney, por exemplo, é outra também que tem, basicamente usa só arquiteturas comerciais, né? Para entrega, né? Então, enfim, cada empresa tem um contexto e dependendo do volume, aquela decisão do build or buy, né? A grande maioria compra, né, plataformas de edge, não constrói, mas existem algumas grandes empresas como o Facebook, né, como o TikTok, que têm as suas redes próprias em conjunto com redes comerciais, né? Então, não é um one size fits all, né? Depende do contexto, pode ter algum tipo de estratégia híbrida, né? O que é mais complexo, logicamente, é o cavalo aquele que tem dois, né, do teu desenho, né? Então, mas lógico, para um Facebook, enfim, faz sentido, eventualmente, na visão deles, ter essa abordagem híbrida, né? Sim, exatamente. Não, interessante, legal. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou encerrar aqui essa conversa, mas eu vou possibilitar agora a gente ter salas, a gente vai ter umas 3, 4 salas, e essas salas vão até, enquanto tiver pessoa online, vai ter essas salas, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, Fabiano, eu vou te agradecer por ter acordado mais cedo depois de um voo longo. Ele está nos Estados Unidos agora, acabou de chegar de viagem. Eu vou falar para o pessoal o seguinte, pessoal, quem não está no nosso grupo de WhatsApp, quem precisa do link e tudo mais, vou deixar o link, eu vou tentar deixar o link aqui no chat para vocês, tá bom? Para a gente só poder passar mais alguma coisinha. Eventualmente por e-mail, eu vou mandar uma pesquisa de satisfação para vocês sobre o evento, saber o que vocês acharam, o que vocês gostariam. E eu tô tentando alinhar com a equipe do Fabiano aí pra gente mandar um brindezinho legal para todo mundo. Quem sabe até colocar lá o cupomzinho de desconto pro pessoal, né? Mas eu sei que se precisar e falar, chamar vocês direto aí, a coisa vai mais tranquila, né? Então acho que vai ser isso, tá bom, Fabiano? Cara, é um prazer. De novo, joia a tua iniciativa. Estimulo que vocês troquem muita ideia mesmo, porque é difícil essas decisões são decisões difíceis e quanto mais a gente conversa com pessoas, com colegas aí, outros CTOs, enfim, tem problemas parecidos, vocês vão tomar decisões melhores a partir de uma confraria como essa, né? Então, enfim, parabéns aí, tudo de bom. Legal. Qualquer coisa, se tem meu contato, né, e precisar de alguma coisa que a gente possa ajudar. Eu sei que você está em viagem, eu sei que você está no hotel aí, mas se você tiver um tempinho para ficar nas salas para conversar com o pessoal também, fica à vontade, tá? Porque aí o pessoal vai te deixar alguma dúvida depois, tá bom? Tá bom.
Então, perfeito. Eu vou então aqui te mandar de volta para a plateia rapidinho. Vou falar uma coisinha só. Pessoal, muito, muito obrigado por essa conferência. Foi um trabalho, assim, muito interessante. Eu fiz isso aqui porque eu acredito de verdade que falta material para liderança. Vocês viram o tanto de material para liderança que eu trouxe. Novidades de tecnologia, né? 2, 3 palestras de novidades de tecnologia. Eu peço que quem é interessado em liderança, que venham atrás de participar da confraria. É só pedir para mim ou para outras pessoas que estão ali para poder participar. A confraria é mais para quem é líder de tecnologia. Mas se você tem interesse, se você quer aprender mais, ninguém vai falar, não, você não pode entrar. Não. Só entra quem é CTO. Não, é muito menos pelo cargo, é muito mais pelo grupo de pessoas interessadas em se ajudar ali, né? Então, fica o convite aberto para todo mundo. E fica o convite também para interagir e dar feedback, sugerir mais atividades que a gente poderia fazer em grupo por causa disso. Inclusive, já vi que tem pessoa que chamou agora já no WhatsApp pedindo lá o convite. É só me chamar, eu mando o link para o convite ali para participação, tá bom? Muito obrigado mesmo. Espero que a gente tenha outros eventos em breve esse ano ainda. E vamos aproveitar as salinhas de networking agora. Eu vi que pouca gente entrou. Entrem na sala de networking, vale muito a pena. Dá para trocar uns contatos bem legais, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.